Olá, gente, tudo bem? Sou Jorge Puente. Sejam bem-vindos ao mundo da magia da transformação e a este vídeo, onde nós vamos falar um pouquinho sobre pactos. Mas, antes de entrar no tema, como sempre, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixem aquele like se vocês gostaram do vídeo, ajuda muito, e também vou agradecer a companhia de vocês aqui. Dito isso, pessoal, vamos começar com o tema de hoje. Pactos. É uma palavra que tem um monte de significados, muitas pessoas entendem muitas coisas diferentes, então fica difícil, às vezes, saber a que se refere alguém quando usa essa palavra. Então, no vídeo de hoje, vamos falar um pouquinho sobre, primeiro, definição, que é o que eu entendo por pacto. Segundo, como podemos entrar em contato com alguém, como é a forma mais comum. Em terceiro lugar, com quem podemos entrar em contato. E no final, como a cereja em cima do bolo, vamos falar um pouquinho de que acontece quando vocês não cumprem o pacto, né? Primeira coisa, vamos definir o que é um pacto. Eu já ouvi muitas coisas aí, como por exemplo, eu fiz um pacto com um pai de santo, com o Exu Caveira. Eu fiz um pacto com a Iemanjá, eu fiz um pacto com o Daimon Citri. Vamos separar aqui as coisas. As pessoas naturalmente fizeram uma troca com algum ser, mas isso não é o que é considerado um pacto. Também por isso que eu falei que a palavra pacto é usada de uma forma muito livre. Cada um entende o que quer. Mas vamos à definição mais prática, mais real da palavra. O que é um pacto? É um acordo, é uma troca. Eu vou entrar em contato com alguém mais poderoso e vou fazer um acordo. Também, geralmente vou ter a proteção desse ser, seja físico, um ser humano, ou seja uma entidade espiritual, e em compensação, em troca por isso, eu vou dar o meu serviço. Ok? Isso é um pacto. É assim ao longo da história e é assim na história antiga. Ok? Então, a primeira coisa que nós temos que ver aqui é que o pacto não é uma troca por alguma coisa que eu recebi. Eu pedi para algum mago, um sacerdote, para entrar em contato com uma entidade e aí eu pedi, sei lá, abertura de caminhos e isso aconteceu e então eu vou e faço o que eu prometi que ia fazer. Isso é cumprir com a minha obrigação com essa entidade, só isso. E aí acabou. Leva uma garrafa de whisky e coloca numa encruzilhada, por exemplo. Eu já fiz isso um monte. Então, uma vez que eu fiz isso, acabou. Depois posso fazer outros trabalhos com essa entidade, mas sempre aquela troca, né? Isso não é um pacto. Ok? Pacto é, e vou usar uma definição agora, um caso de amor. Pacto é um relacionamento a longo prazo. Pacto é você entrar em contato com alguém muito poderoso e oferecer algo que esse ser precisa e, em compensação, ele vai também te dar alguma coisa que você quer. Sempre é físico, mesmo que seja com seres espirituais. De acordo? Ditos espirituais, mas que em realidade podem ser também físicos, mas se comunicam conosco de formas que nós consideramos espirituais. E vou dar dois exemplos aqui para vocês verem como funciona um pacto. Vamos deixar claro que o pacto mais conhecido, todo mundo já ouviu falar dele aqui, é a famosa aliança que Yahvé faz com os israelitas. Todo cristão conhece. Bem, e essa aliança se desenvolve ao longo do tempo, mas sempre é uma aliança militar. Yahvé sempre oferece coisas muito concretas. Por exemplo, em um momento ele oferece as coisas, em outro momento os israelitas podem oferecer alguma coisa, mas sempre é uma coisa concreta. Tá bem? Então, aqui vamos analisar primeiro duas formas de que um pacto aconteça. A primeira, a entidade entra em contato com vocês. Caso, por exemplo, quando Yahvé fala para Abraão qual é a proposta dele. Está em Gênesis, também, se não me engano, no 17. Que, no momento Yahvé fala, olha, eu vou te abençoar quer dizer parte material, poderosa, rebanhos,
homens, exército, ouro, etc. Isso é abençoar, também eu vou te abençoar. Filhos, uma descendência que pudesse cuidar de tudo aquilo, para criar um reino. Vou te dar o controle sobre a terra onde você hoje é um estrangeiro. Ou seja, eu não cheguei com uma mão na frente e uma atrás, mas vou virar o chefe de tudo aqui. De tal lugar a tal lugar. Terra de Canaã, de tal lugar a tal lugar. E quando terminar com tudo isso, eu serei teu Elohim. O que significa eu serei teu Elohim? Significa, basicamente, a tua lealdade será minha. Ou seja, Yahvé fala claramente, vou te dar tudo isto, mas depois você vai me obedecer. Aliás, vai obedecer desde agora. Você não vai chamar nenhum outro. Você vai se reportar só a mim. Bem, passa um par de gerações e Yahvé tem outro, assim, acordo, outro pacto com Jacob. Tá bem? Jacob volta, vai acontecer tudo com ele, né? E no momento, Jacob, então, fala para Yahvé. Aqui é a segunda versão, ou seja, quando a pessoa fala para a entidade. Se você me proteger dos meus inimigos, se você me cuidar no caminho, se você multiplicar os meus bens, etc, 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 eu te tomarei como meu Elohim. E te darei 10% de tudo o que eu produzir. Dízimo. É muito interessante essa parte, porque aí é ao contrário. Nesse caso, é o ser humano que faz a proposta para o Elohim, para o Deus, de acordo? Então, são as duas formas em que um pacto destes se gera. Em um caso, a divindade entra em contato com você e propõe algo. Em outro caso, você entra em contato com a divindade e propõe algo. Ok? Mas reparem, eu dei 2 exemplos do nosso próprio cânon. Não estou falando de outras religiões, do nosso cânon. Porque quando a gente sai de toda a parte teológica cristã e lê a Bíblia, fica claríssimo os pactos que Yahvé vai fazendo com os diferentes líderes do povo de Israel, que em compensação, digamos, em pagamento pela proteção do Elohim, lutarão por ele. Que é isso que se espera, né? No final das contas, Abraão, Moisés, o próprio Isaac, tinham, Isaac nem tanto, desculpa, Isaac não, Jacob nem tanto, mas Abraão e Moisés com certeza eram líderes militares. Então, tinham o exército deles a serviço de Yahvé. Então, aí vocês têm a essência de um pacto. Mas reparem uma coisa, tanto na figura de Abraão, quanto na figura de Moisés, ou na figura de Jacob, existe uma enorme devoção deles por Yahvé. Isso é muito importante. Esse é o ponto essencial de todo pacto. Vocês têm que ter uma sensação de amor, uma sensação de devoção pelo ser com o qual estão fazendo o pacto. Não adianta fazer um pacto só por conveniência. Nenhuma entidade grande vai aceitar isso. Elas vão querer um vínculo que faça com que vocês sejam leais a ela. E esse vínculo tem que ser emocional. Ponto muito importante quando falamos em pactos. Tem que ser uma troca. E muitas vezes essa troca vai ter elementos físicos. Vocês vão oferecer alguma coisa pela proteção ou ajuda da entidade. Ou a entidade vai oferecer alguma coisa para vocês. Então estamos com uma troca, geralmente de serviço por proteção, florescimentos de negócios, amor, enfim. Todos temos nossas necessidades e a gente vai levar isso para o custódio ou custódia ou a entidade que for com a qual nós queremos fazer o pacto. Agora o negócio é como acontece isso. Bom, no caso que nós falamos da Bíblia, tanto no caso de Abraão quanto no caso de Jacob, Yahvé se manifesta pessoalmente. Também, como falamos no vídeo anterior, no caso de Abraão, por exemplo, Yahvé aparece num momento com os 2 malaquim e comem 45 quilos de pão, entre outras coisas, né? Então, quer dizer, Yahvé estava muito fisicamente presente. Isso já não é comum. Tá? Então, o mais comum é a segunda forma, que é uma forma que Yahvé não usava e deixava claro que não usava, que seria o contato
em meditação ou em sonhos. Porque neste momento os Elohim não estão aparecendo para nós fisicamente. Aliás, se algum Elohim chega a aparecer fisicamente, você tem um infarto. Há milhares de anos que não se encontra com um deles cara a cara. Então, todo o contato com os custódios é feito através dos planos ditos espirituais. Você tem que estar atentos a que ou a sonhos reveladores, que é o caso onde o custódio se comunica, custódio ou entidade que for, se comunica com você, ou você vai meditar ativamente buscando o contato com a entidade e oferecendo o que você acha que pode oferecer, tá bem? E pedindo alguma coisa em troca. Se você for ver agora, o contato reveste uma coisa muito mais espiritual do que era antes. Mas é um método que se usava muito antigamente. Yahvé que não usava. Ele deixava claro que se alguém aparecia e falava eu tive uma revelação de Yahvé, não era assim, porque ele aparecia pessoalmente para quem ele queria. Agora não é assim. Agora nós vamos utilizar a forma alternativa. Dito isso, a pergunta é: com quem nós podemos fazer um pacto? Bom, gente, aí as coisas mudam muito. Tanto mudam que se vocês pegarem alguns vídeos antigos meus, vocês vão ver que eu era mais afim de alguns pactos e menos de outros, tá? Considerava que algumas coisas eram mais negativas. Hoje, depois de toda a experiência de um monte de anos, eu já considero uma coisa um pouco diferente. Isso quer dizer, você vai fazer pacto com quem você quiser. A realidade é essa. Não adianta aqui nós chegar e falar, com este você pode e com este não. Com este é positivo, maravilha, tá? Com este é negativo. São vocês que têm que saber com quem que querem se aliar, com quem que vocês vão fazer a troca. Eu já vi pacto desde custódios, como por exemplo Isis, Zeus, Apolo, Yahvé, obviamente, tá? Mas podemos continuar Hécate, demônios, caso de chegar a falar, eu fiz um pacto com Baal. Uma pessoa que fez isso me deu a descrição de quanto gastou. Não sei nem imaginam quanto que ele gastou. Mas parece que funcionou. Ou com daimons de Goécia. Porque em realidade, o que vocês estão buscando é alguém poderoso que proteja e dê mais chances, né? Aumente as chances de vocês de terem sucesso. Ok? E aí cada um vai buscar o que acha mais conveniente. Se vocês pegarem a Bíblia, vou ficar um pouco bíblico hoje, desculpem, tá? Mas tem um monte de coisas interessantes. Vocês vão ver que se exalta muito durante a Bíblia o fato da aliança, né? Do pacto de Yahvé com os israelitas. E isso é porque Yahvé é um Elohim. E quando se fala um Elohim, significa destes seres, um Anunnaki, de classe alta. Ele é um nobre, dito de alguma forma. Mas, em um momento, Moisés fica muito pé no deserto porque ele está para cima e para baixo, né? E, de repente, descobre que os israelitas, tá? Os hebreus, nesse momento, não se chamavam israelitas, os hebreus, nesse momento, estavam fazendo pactos, estavam fazendo acordos com os Shedim. E os Shedim, que aparecem muitas vezes na Bíblia como demônios, tá? São os famosos demônios antigos, nós fizemos um vídeo aqui, tá? Eram uma espécie de casta inferior dos Anunnaki, dos Elohim, né? desta raça a qual pertence Yahvé. Então, Moisés chega e fala, vocês estão fazendo acordos com os Shedim? Se vocês têm um senhor aqui, poderosíssimo, por que vocês estão fazendo acordos com esses caras? Que não são nada. Não eram nada para eles, de acordo? Mas para as pessoas que estavam fazendo os acordos, de repente aquilo era válido. Tanto que preferiam fazer aquilo. Então, não tem um limite sobre com quem que você vai fazer um pacto. Vocês que sabem. Se vocês querem fazer um pacto com um custódio, ou vocês querem fazer um pacto com um daimon, ou vocês querem fazer um pacto com um Exu, com um caveira, com um ser de luz, enfim. Vocês que sabem. E antes que vocês me perguntem, Jorge, dá para fazer pacto com algum anjo? Dá para fazer pacto com os malaquim? Gente, ao longo da Bíblia, nunca se fala nisso.
é como que os Elohim tinham uma verdadeira proibição em cima de que os Malaquim fizessem pactos com os seres humanos. No final das contas, os Malaquim eram os mensageiros deles, são os mensageiros deles, né? Estilo, olha, cara, é o seguinte, se você vai fazer pacto com alguém, é comigo, não com o mensageiro. Só que, neste momento, milhares de anos depois, e considerando o exemplo que acabo de dar dos Shedim, nós podemos pensar que, sim, talvez dê para fazer um pacto com algum anjo. Também. Eu tenho acordos com pelo menos 2 anjos, que, de certa forma, são pactos, talvez um pouco menores dos que eu tenho com a minha senhora, também, mas acordos permanentes, né? Assim, de ajuda, de conselho, de serviço, etc. Ou seja, eu nunca tomei como um pacto, mas não deixa de ser. Acontece que os Malaquim são muito agitados, né? Então, às vezes, fazer um pacto com eles pode ser um pouco agitado também. Mas, neste momento, não tem nada que proíba. Então, aí vocês têm com quem que vocês podem fazer. E agora, a cereja do bolo. O que passa quando vocês não cumprem com a parte que lhes cabe do pacto? Porque as pessoas são volúveis, né? Chegam a falar, Jorge, eu queria fazer um pacto com uma criatura tal. Eu falo, perfeito, vai e faz o pacto. Depois, conseguiu o que queria, não conseguiu o que queria, esqueceu. Ou, como já me perguntaram, posso deixar o custódio com que estou trabalhando e ir com outro? Bom, gente, aí se abrem várias opções. Pode ser que o custódio que está com vocês ignore, deixe vocês para ser na vida. Pode ser que ele decida se vingar, prejudicando. No final das contas, ele estava contando com vocês. E vocês picaram na mula e deixaram ele na mão, né? Ele ou ela. Então, com um Anunnaki, com um custódio, fazer isso é meio perigoso. Não só com um custódio, com qualquer entidade espiritual, tá? Ou pode ser que ele ativamente decida destruir vocês. Que pode ir desde destruir toda a parte de prosperidade até matar. Então, não tem como saber o que vai acontecer, porém, algumas coisas já ficam claras. Por exemplo, é sabido que, vamos supor, San la Muerte, quando você não cumpre com a obrigação, já te prejudica e não tem como voltar para trás. Quando você não cumpre com alguma aliança com ele te ferra, definitivamente. Então, por exemplo, é um custódio com o qual eu não me atreveria a fazer um pacto. Tem alguns custódios que você entra em contato, ou entidades que você entra em contato, que uma vez que o pacto está feito, é para o resto da vida. Porém, pode ser que o pacto se dissolva. Isso geralmente acontece desde o lado da entidade. Desde o lado do custódio ou do Shedim, tá? Ou da entidade que está em contato com vocês. Muitas vezes essa entidade chega na conclusão de que já deu, estilo, olha, o que tinha para te ensinar, o que você podia me dar, o que já está suficiente, eu vou te passar com outro. Normalmente, nesses casos, eles encaminham para algum colega. Então, não é que o pacto é dissolvido e você fica a ver navios, mas você geralmente é encaminhado para outro custódio, ou custódia que vai tomar você. Isto é uma passagem de um para o outro também. Então, aí como última parte, a questão é, sejam muito cuidadosos com quem vocês vão fazer o pacto, porque um pacto não é uma coisa fácil de desfazer. Ou seja, desfazer um pacto é uma coisa muito perigosa. Então, uma vez que vocês definam com quem que vocês vão fazer o pacto, sejam fiéis a esse ser. Não é assim, vou cair fora e tchau. Não, não, não. Porque as consequências podem ser muito, muito negativas. Tá vendo? Isso não quer dizer que vocês não possam trabalhar com outros seres. A exclusividade era uma rara dessas, uma das coisas estranhas que Yahvé tinha. Sempre teve. Eu sou um Elohim ciumento. Isso que ele sempre repete.
seja, Yahvé era exclusivista por bons motivos, já falamos disso em alguns outros vídeos, né? Ele tinha uma missão a cumprir e realmente não podia se dar o luxo de andar perdendo pessoas no caminho. Então, no caso dele, a exclusividade tinha uma função. Outros Elohim não eram assim e permitiam que os fiéis deles tivessem contato com outras entidades sem problema. Também, quando vocês estão com um pacto com algum ser, vocês podem ter contato com outros, desde que não sejam inimigos, obviamente, tá? Mas você pode ter contato. O que acontece com o pacto sempre vai ser único. Vocês vão ter aquele vínculo com aquele custódio ou aquela custódia. Também. E com os outros vocês vão trabalhar. Mas o amor e a devoção de vocês é para essa entidade, é para esse ser. E só para ele. E com isso, gente, eu vou encerrar este vídeo sobre pactos. Eu espero ter deixado um pouquinho mais claro para vocês como funcionam os pactos desde um ponto de vista mais antigo, também mais raiz. Não falamos aqui de técnicas nem nada semelhante porque não é a função deste vídeo, tá? Aqui queria dividir com vocês um pouco todos estes conhecimentos, talvez um pouquinho mais teóricos, também sobre como funciona a parte de pactos. Mas espero ter conseguido a finalidade. Obrigado por estar aqui comigo, dividindo todos estes temas. Se a Deus e os Deus estão de acordo, a gente se vê no próximo vídeo. Sim, um grande abraço a todos.